E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Uma vez lançado o Programa Comum de Governo, PSB-Rede, a grande expectativa é sobre a definição formal de nomes do vice ou da vice na corrida à presidência da República e também nome dos candidatos ao Senado e governos de Estado. Hoje recebemos o ambientalista João Paulo Capobianco, presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente no governo Lula e ex-coordenador de campanha de Marina Silva, na campanha pela sucessão presidencial em 2010. Capobianco, obrigada por estar conosco. Capobianco, nessa última pesquisa Datafolha, houve ali um dado que chamou muita atenção. Não apenas a queda dos pontos da candidata à presidência à reeleição, Dilma Rousseff, mas que entre os adversários foi Marina Silva a única que subiu. Marina Silva teve quase 20 milhões de votos em 2010. E aí fica uma indagação nessa composição, né, na PSB-Rede. Se o eleitor terá a percepção que Eduardo Campos é o herdeiro de Marina Silva, dos votos dela, acredita na transferência de votos da Marina para o Eduardo Campos? Olha, Maria Lídia, a Marina fez uma opção junto com o grupo político dela de, uma vez discutido com a candidatura de Eduardo Campos, uma aliança programática, ou seja, se nós fôssemos capazes juntos, sob a liderança dela e do Eduardo Campos, de construirmos uma proposta para o Brasil e que, se essa proposta fosse uma proposta relevante, que atendesse às expectativas da sociedade, nós teríamos, então, uma aproximação e um apoio, uma entrada da Marina no projeto Eduardo Campos, porque o Eduardo estava com a candidatura já anunciada, né? Então, a opção foi essa, foi de fato, buscar um candidato que estivesse colocado, que nós percebêssemos que tinha abertura para discutir o Brasil e sair dessa loucura da disputa pela disputa, mas disputar um projeto. Então, é natural que, e a expectativa é essa, de que a Marina seja a vice do Eduardo, que apoie a candidatura do Eduardo Campos. E transfira os votos? E transfira os votos, não no intuito ou na ideia de propriedade de votos, porque a Marina diz uma coisa que é muito importante: o voto é do eleitor, o eleitor é que tem o voto. Ninguém tem voto de ninguém, nenhum político, uma vez eleito ou não, tem o voto que ele recebeu. Ele recebeu aquele voto naquele momento. E esse voto foi dado para aquele político porque o político foi capaz de convencer o eleitor de que ele merecia o voto. Interessante. A Marina mereceu 20 milhões de votos em 2010. Se o projeto comum, Eduardo Campos e Marina Silva, merecer os votos da população, então o resultado será muito positivo. Bom, e aí, na sua experiência política, que já conta aí um bom tempo, essa dupla, Marina Silva e Eduardo Campos, tem condição de promover uma mudança naquilo que nós enxergamos agora e impedir que Dilma Rousseff, conforme aparece nas pesquisas, vença no primeiro turno? Olha, impedir Dilma Rousseff de vencer no primeiro turno, eu não sei. Mas eu tenho certeza que essa candidatura, juntos, Eduardo Campos e Marina Silva, se complementam de uma forma extremamente surpreendente e positiva. Nós que acompanhamos, que estamos em volta desse projeto, apoiando esse projeto, estamos muito fascinados com a integração, com a abertura, com a visão de Brasil, com o compromisso de fazer uma proposta que repense o Brasil. Mas está bem afinadinho, muito né? afinado. Esse entendimento, Muito porque é interessante, os adversários exploram um lado, né, da indefinição que vocês não se entendem. Marina Silva e Eduardo Campos, tanto que tudo demora, inclusive o anúncio formal do nome dela como vice. Né? Essa definição aqui em São Paulo, né, também, a indefinição, não temos ainda um nome. E se isso seria resultado de uma falta de entendimento
Isso é só exploração política ou é difícil mesmo chegar ao entendimento? Não, é só exploração política, porque o entendimento se baseou num acordo prévio de que ele se daria a partir de um programa construído, onde, na prática, as duas vertentes iriam verificar se elas se entendem de fato e aqui no em São que Paulo, interessa. já se entenderam? Ah. Porque Eduardo Campos esteve aqui e disse que ainda estão ali numa conversa, mas que por ele seria o Mário França. Né? Márcio França. Márcio França. Por outro lado, existe uma resistência, né, do lado da rede, de anunciar logo um nome. Já chegaram a uma conclusão? Esse nome vai ser anunciado agora em abril? Não chegaram à conclusão, não chegamos à conclusão, porque na realidade falta ainda definir esse projeto em São Paulo. São Paulo precisa de um projeto próprio. Não é possível pensar em Brasil sem pensar também em resolver São Paulo. São Paulo precisa de um projeto de governo inovador, que avance sobre as questões sociais e ambientais de forma mais decisiva. Nós não temos tido isso nos últimos governos, ao contrário, a própria crise da água agora é uma evidência da falta de visão de que os governos têm tido em relação a esse bem natural fundamental para todos. E quando que o eleitor vai conhecer o nome escolhido? Então, essa agora é o debate que nós estamos em pleno curso agora. Fixar um programa, identificar quem é o que melhor representa aquele programa e que possa, então, unir Rede e PSB, como Marina e Eduardo Campos uniram Rede e PSB. Agora, sobre lançamento de nome, deve ser lançado agora em abril, a Marina assume a posição de vice? Vai ser lançado agora em abril? Como se gerou a expectativa? Não, de fato é isso, né? O projeto está concluído praticamente, as alianças estão construídas, a identidade é total, o programa está muito bem adiantado, agora em fase de detalhamento, portanto, a expectativa nossa é que agora, nos próximos dias, haja o anúncio e, a partir daí, o processo de detalhamento das ações, organização de todo o processo de comunicação, de apresentar esse projeto à sociedade brasileira, possa ocorrer de forma mais intensa e estruturada. Eu li hoje uma carta de eleitor, de leitor, na Folha de São Paulo, em que ele fazia ali uma cobrança, considerando os números das pesquisas, que o candidato não deveria ser Eduardo Campos, e sim Marina Silva, já que ela que é portadora, já assim, de uma herança de votos de outra eleição e subindo nas pesquisas. E Eduardo Campos não. Da mesma forma, rola na internet um movimento nesse sentido. E esse leitor, engraçado, ele fala, Eduardo Campos devia ter a humildade de reverter isso. Ela ser a candidata à presidência e ele a vice-presidência. Marina Silva, em fevereiro, falou categoricamente, muito enfática, que o candidato à presidência é Eduardo Campos. Esse cenário, essa chapa, pode ter uma virada, pode mudar, se os números insistentemente mostrarem que a chance é da Marina e não do Eduardo Campos, até a convenção partidária? Maria, nós acreditamos realmente que a chance é do projeto, a chance é da proposta. Se a proposta, como nós acreditamos que soar consistente para a sociedade, o apoio virá. Então, essa questão é uma questão que não se coloca de Quer forma dizer, não é a pessoa. Questão, não é a pessoa. Não se busca uma questão personalista, o salvador da pátria. Nós temos que encerrar, né, no Brasil, essa tendência de personificar as coisas. Nós temos que fazer das eleições um momento de eleger um projeto, uma proposta para o Brasil. E não eleger um salvador da pátria, o A ou o B. Essa não é a questão. Não são líderes carismáticos, não são os pais do povo. Isso quer ou dizer a que mãe não do muda. pátio que muda. Essa chapa não mudará. Não. Seja como essa for. chapa está colocada, esse projeto está colocado e agora você tem um desenrolar da campanha, o desenrolar da relação com a sociedade, e nós acreditamos que isso vai se consolidar desta forma, sempre lembrando que quem escolhe o vice é o candidato. Então, a opção, Marina será vice se o Eduardo Campos escolher. Então já escolheu. Muito obrigada, Capobianco. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Laerte.